Olá! Nosso bate-papo rápido de hoje é sobre solidão. É um tema um pouco delicado para alguns, um tema um pouco espinhoso, né? Para outros, tem gente que nem fala a palavra solidão. Pois é, a gente ainda vive uma crise sanitária e a gente conversando, escritora, eu sou escritora, a gente sempre conversa, ouve as pessoas e uma questão muito comum desse momento, eu acredito até que tenha sempre acontecido essa solidão. É que hoje a gente está em casa, alguns, ou está retomando a vida, mas de uma outra forma. E aí a gente começou a perceber que é uma situação que incomoda, uma situação que a gente às vezes finge que não vê. Quem nunca se sentiu sozinho? Semana passada, eu falo aqui do Rio de Janeiro, né? Semana passada eu tive uma virose dessas novas que estão tendo aí, enfim, devido a essa crise sanitária. E foi um momento que eu tive que me isolar, naturalmente, né? E me virar, fazer as minhas coisas e você fazer tudo isso, se sentindo, não se sentindo bem, né? Eu comecei a pensar assim, nossa, eu tô me sentindo um pouco sozinha, porque ter a ajuda do outro, né? Seja quem for o relacionamento, a família, o amigo, é, é sempre bom, né? Nós somos seres sociais. Mas no momento em que a gente não pode ter, como é que a gente faz? Né? A gente se entristece? A gente também tem visto as pessoas também bastante, não só solitárias, mas tristes. E como é que está você? Né? Você já está se sentindo solitário? Está se sentindo sozinho? E aí foi uma semana que eu tive, né? Como eu disse, eu tive que fazer essa pausa, fiz uma pausa no canal, porque realmente você fica imprestável, né? É uma semana mesmo ali você se recuperando, tal, comidinha especial. E eu tive o prazer de estar 100% na minha companhia, porque as minhas atividades eu tive que suspender em função da virose. E eu pude desenvolver alguns pensamentos, né? Eu falei, poxa, eu vou fazer um programa para compartilhar porque a solidão a gente percebe que existe até uma sombra, né, um peso, e de repente, por quê? Né? Esse questionamento, essa pergunta eu jogo para você, se você está se sentindo sozinho, por quê? É, a nossa própria companhia e esse movimento da solidão, ele te possibilita isso, esse processo de autoconhecimento, que é tudo que a gente vem falando no canal, quando a gente bateu o martelo e a gente vai bater o martelo e a gente vai falar e decidimos falar sobre autoconhecimento, autoamor, alegria de viver. Inclusive, eu preciso também me lembrar de pedir para você que me acompanha que se inscreva no canal, que curta ou não curta, mas comente também, porque a gente ganha muito com a sua participação. Ganha no sentido da troca, né? Porque a gente percebe que a gente não está falando sozinho. Olha aí a solidão novamente. Né? Então se inscreva no canal se faz sentido, se você acha que esse conteúdo aqui e outros do canal fazem sentido para outras pessoas, compartilha. Você ajuda muito o nosso canal a crescer, tá? Se inscreva. O YouTube entrega muito isso pra gente, que grande parte do nosso público consome o nosso conteúdo, mas não está inscrito no canal. Faça isso, se inscreva aqui embaixo agora, por favor. E aí, como eu estava voltando à questão da solidão, né, esse movimento te faz novamente bater no autoconhecimento. Porque é um momento que você tem que ter um repertório dentro de você. Você é obrigado a olhar para dentro de você. E aí você constrói pontes, você faz descobertas, você percebe situações e atitudes e sentimentos que antes você, na correria que era, você não percebia. Então esse processo de solidão, ele é um processo bom, ele é um processo que você sabendo não, querendo, você vai descobrir dentro de você possibilidades que você não enxergava. Eu não estou falando da falta do outro, né? Porque tem muita gente que confunde a solidão com a ausência do outro. Isso é apego, né? Isso é carência. Eu estou falando da gente, né? Porque a gente pode estar no meio de uma multidão, quem nunca esteve no meio de uma multidão e se sentia sozinho? Viu a diferença? Viu como essa questão da solidão, ela é muito mais uma questão nossa, da percepção da própria existência.
né? Eu me sinto sozinho, eu tenho esse direito. E sentir-se em alguns momentos sozinho é muito bom. Eu faço aqui, eu preparo o canal, a gente monta aqui o roteiro para vocês, para estar fazendo o programa, e é um momento que eu abaixo a minha cabeça, eu sozinha, e vou escrevendo, né? Eu coloco aqui no papel o que eu acho que, esse é um ponto bom para a gente ressaltar. Não, isso daqui eu vou falar só até essa parte. Então, assim, os momentos solitários, eles servem justamente para dar esse conhecimento, esse autoconhecimento para a gente. Então, tenha coragem, não tenha medo da própria companhia. Olha que lindo! Não ter medo da própria companhia. Cláudia, legal, bonito, mas no dia a dia você cansa da sua própria companhia. É verdade. E aí, esse processo de autoconhecimento, você vai descobrir o que você gosta. Eu gosto de ler. Eu estou muito agitada, não quero ler. Eu gosto de cozinhar, eu vou aprender a fazer um pão. Por exemplo, eu que estou pintando as minhas unhas. Sim, né? Nesse momento de crise sanitária, né? A gente já teve um momento mais fechado. E eu falei assim, gente, eu preciso pintar. Mulher, eu falei, preciso pintar minhas unhas. Como é que faz? Eu nunca tinha pintado. E eu fui aprender. Eu não vou entrar no mérito se ficou bom ou não, gente, ok? Né? Mas eu, nesse momento de isolamento, de solidão, eu fui procurar dentro de mim alternativas para eu crescer, para eu aprender, para eu me enriquecer. E aí eu escrevi 2 livros, e aí eu consegui fechar a parceria do canal, que era um sonho muito querido. Então, assim, é claro que a gente está falando que a gente não está falando aqui, eu não estou afirmando que é fácil, é um processo. O que eu estou falando para você, tentando te passar, é que é um processo que é possível. Eu consegui, se eu conseguir, se eu consigo, se eu estou conseguindo, você também consegue. Então, esse processo eu fiz aqui algumas anotações, né? As famosas anotações, sobre a questão de construir pontes dentro da gente. Por que ponte? Porque quando a gente gente liga um ponto da gente com outro que talvez a gente não tenha percebido, sabe? Poxa, eu tô me sentindo sozinha, o que eu posso estar fazendo? Eu vou ver um filme. Poxa, eu gosto de filmes antigos, eu particularmente gosto de filmes espanhóis, né? Eu quero ler um livro. Comece lendo um livro como aqui, os meus aqui, ó. O Apenas Seja Feliz é um livro fino, né? É um livro para você ter um respiro durante o dia, sabe? Tem outros livros de bolso. O Apenas Seja Feliz é um mantra, né, gente? Mas depois eu vou estar falando sobre eles e também o Caminhando com Ele, que foi lançado agora. Então, assim, você vê, eu escrevi esses 2 livros. Na verdade, eu tenho mais outros livros, né? E a gente vai estar trabalhando as publicações. E aí, eu também tive os meus desafios, né? De relacionamento, de convivência, porque independente se você está em família, se você está sozinho na sua casa, ou se você está com o seu parceiro, a sua parceira, tem um momento que a gente tem que parar. E quando a gente para, a gente olha pra gente, como eu estou fazendo agora, olhando para mim. Eu deixei de olhar para você e estou olhando para mim no vídeo. Meu cabelo, né? Como é que estão as coisas, tal. Isso é um processo de autoconhecimento, de autocuidado. Quando a gente tem coragem, quando a gente se permite olhar e falar assim, nossa, eu carrego tantas coisas, eu tenho tantas histórias legais. Cláudia, mas eu continuo me sentindo solitário. Sim, talvez você continue mesmo. O que eu vim aqui trazer para você como alternativa são novos pensamentos, novos argumentos, novas tentativas de não deixar você ir por um caminho que não precisa ser pesado, ir por um caminho que não precisa ser dramático, mas não desprezando o seu sentimento, não, dramático no sentido de, oh meu Deus, eu não tenho ninguém. A gente, primeiro, né, pela parte da espiritualidade, a gente nunca está sozinho, nunca. Seja no que você acreditar, nos anjos anjos da guarda, nos espíritos amigos, nas entidades, seja no que você acreditar, a gente nunca está sozinho. O pensamento da gente
ele voa e às vezes ele voa muito alto ou voa muito longe e leva a gente para lugares que a gente se sente mais sozinho. É isso, é disso que eu estou falando, de autoconhecimento. Então pega o seu pensamento e direciona ele para outros lugares, outras situações, sabe? Vai, como eu disse, né? Eu aprendi a pintar minhas unhas. Eu lancei 2 livros, olha isso. Sim, eu sou uma jornalista, eu lancei 2 livros. Às vezes eu me pego pensando e me emociono que num momento tão delicado, tão inédito, né, a gente consiga se surpreender, a gente consiga se superar. E é isso que eu desejo para mim, é isso também que eu desejo para você, que você se supere. É, talvez aí nos seus pensamentos, num primeiro momento, você não ache uma alternativa, uma saída, mas insiste. Você é uma excelente companhia. Ah, Cláudia, mas eu tenho a necessidade de escutar a voz do outro. Sim, faça isso. Saia também do seu mundo, né? Daquele mundo em que você se colocou, né? Daquele mundinho. E ligue para as pessoas e fale assim: pô, fulano, eu tô com saudade de você. Poxa, vamos conversar um pouco? E se a pessoa chegar e falar assim: poxa, agora não dá, não se ofenda. Ligue para outra pessoa. Porque as pessoas estão muito sozinhas. É importante que a gente crie essa ponte dentro da gente, né? No entendimento, na gestão dos próprios sentimentos, e também que a gente crie essa ponte fora da gente. Né? Então eu ligo para as minhas amigas e eu falo: gente, eu tive uma virose, eu estou me sentindo muito sozinha. Porque essa também é a beleza do novo relacionamento que a gente vive hoje. Então, o que eu desejo para você? Sinta a solidão, é normal e natural. Mas você não precisa ficar escravo, nem refém, nem preso a ela. Faça dela o teu caminho de autocuidado, o teu caminho para o autoconhecimento. Opa! E mais uma vez te lembrando, inscreva no canal, dê aqui, curta, dê o like. Ou se você não gostou, não curta, mas marque aqui, coloque o seu comentário. É muito bom pra gente. A gente não vai se sentir, eu não vou me sentir solitária falando para ninguém, né? Não, interage com a gente. E mais uma vez te lembrando dos meus livros, esse aqui que foi lançado agora em dezembro, Histórias Espirituais. São histórias também sobre autoconhecimento, sobre autoamor, sobre alegria de viver, sobre perdão, sobre confiança. Um livro feito com muito carinho, gente. Para você estar adquirindo, ele está aqui, o link está na descrição aqui do vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Acompanhe aqui o nosso canal, me acompanha também no Instagram, escritora Cláudia Góes, no Facebook, escritora Cláudia Góes, e também no TikTok, Cláudia Góes. Te espero aqui e te vejo por lá também. Fica bem, viu? E a solidão não é ruim, não. A solidão é uma oportunidade, é uma porta aberta dentro de você. Expanda a sua mente, expanda o seu mundo. Comece sendo feliz, viu? Excelente semana para você. Que Deus continue nos abençoando. Ai, que eu possa me recuperar mais rápido, né, dessa virose. E semana que vem, até o nosso próximo bate-papo. Beijos!